Olá, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Vou trazer para vocês tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana. Começando com as notícias internacionais, na China, o PIB lá anual cresceu 3,9% agora no terceiro trimestre de 22, comparado com 21. Isso é importantíssimo, porque somos grandes exportadores para a China, especialmente de minério, e isso pode sim ter um impacto positivo aí para o Brasil. Também temos nos Estados Unidos o PIB também subindo para 2,6% no terceiro trimestre de 22, comparado ao segundo trimestre de 22. Está mostrando uma leve recuperação aí, mas que alguns analistas ainda preocupam com uma contração que pode vir a ocorrer. Também é importante ressaltar que lá nos Estados Unidos existe uma possibilidade, né, grande de voltarmos a ter exportação para lá de aço, uma vez que está sendo retirado os embargos, né? Então, ponto importante aí. Na zona do euro, a gente vê os dados de inflação lá preocupando, porque eles estão vindo cada vez mais altos, principalmente em alguns países, né? Ainda vamos esperar a conclusão da zona do euro como um todo, mas em alguns países como Itália, que já saiu aí com 4% no mês de outubro e 12,8% ao ano, né? E França com 0,5% em outubro e 6,2% ao ano, são pontos aí que chamam a atenção, que levam preocupação para lá, principalmente porque a gente ainda tem um cenário de crise, né, elétrica, né, com a guerra da Ucrânia e com possibilidade aí de aumentar a situação de forma mais caótica agora no inverno. Vamos passando agora para as notícias nacionais, né? A gente começa com a pesquisa Focus trazendo aí o IPCA em 5,6%, 17ª semana seguida de queda, e o IGPM para 7,01%. Inclusive o GPM saiu, né, registrando uma deflação agora de 0,97 em outubro, uma queda que tinha sido de 0,95 em setembro, então um pouquinho mais forte, mas o GPM vindo aí em cada vez menor aí a cada mês. E o PIB, né, 2,76%, uma semana aí de alta, né, em relação à semana anterior, deu uma melhoradinha aí o PIB na pesquisa Focus. Obviamente, né, o câmbio aí já estável, que né, a gente já comentou isso antes, em 5,20, e a Selic em 13,75 também estável. Lembrando que essa semana teve Copom, que manteve a taxa em 13,75, a taxa Selic, né? E a próxima reunião do Copom vai ser nos dias 6 e 7 de dezembro, né? Então, vamos ver aí como que eles vão se comportar na última reunião do ano, mas a tendência ainda é de manter uma taxa de 13,75 em dezembro. Quem sabe no comunicado informado a gente consiga ter um pouco mais de norte de quando essa taxa pode começar efetivamente a cair. Falando um pouquinho de bolsa, né, só informar que essa semana, né, o Ibovespa fechou aí a semana com uma queda de 4,49 a 114.539 pontos, uma semana que foi muito de realização em relação à semana anterior, né, uma semana pré-eleições, que a gente tem eleições agora no domingo, dia 30, e uma semana que o pessoal aí ficou com um pouco de preocupação em relação ao que vai acontecer. Vamos esperar a semana que vem, que provavelmente a gente deve ter um direcionamento um pouco mais conciso da Bolsa, se ela vai tomar uma decisão de alta ou vai começar a recuar mais um pouco aí nesse momento, após as eleições, que dá um pouco mais de definição. Passando para os fatos relevantes de mercado, a gente começa falando aqui da Caixa Seguridade, que aprovou um dividendos aí de 0,35 por ação, vai ficar ex dia 4 de novembro, e aí tem um ponto importante, ela não definiu a data do pagamento. Parte disso, eu acredito que se deve, inclusive, devido às eleições aí, que a gente pode ter alguma decisão política aí no meio em relação a isso. O fato é que o governo deve aproveitar esses dividendos aí de alguma forma. A gente também tem a Vale informando um resultado muito bom, né, por um lado, né, que ela teve um lucro líquido aí com alta de 8,8% em relação ao segundo trimestre de 2022, um resultado que foi acima do consenso de mercado, mas, por outro lado, isso ainda significa uma queda de 18,7% em relação ao terceiro trimestre de 21. Né? Então, a Vale, inclusive, hoje teve uma queda muito forte, principalmente até por causa do preço do minério. Né? Quem quer investir em Vale, vale sempre acompanhar o preço do minério. Lembrando que todos esses fatos que eu estou falando aqui são fatos que o mercado já está precificando. Então, são fatos para você entender o que o mercado fez, o que o mercado está precificando
e trabalhar a partir daí. Então, isso não é uma recomendação de compra ou de venda, são fatos concretos que já foram precificados pelo mercado e o que importa daqui para frente se você for comprar ou vender uma ação. Santander, o lucro líquido dela teve uma queda aí de 23,5%, né, uma queda bem forte, né, em relação ao segundo trimestre de 22 e uma queda de 28% em relação ao terceiro trimestre de 21, muito forte também. Então, o resultado de Santander não veio muito legal, né, veio com uma queda interessante aí da gente entender os motivos. Né? A gente tem ISA-CETEP, né, que é a famosa transmissão paulista. O lucro líquido dela no terceiro trimestre teve uma alta de 421,9% em relação ao segundo trimestre de 22 e uma alta de 106% em relação ao terceiro trimestre de 21. Mas, isso aí é importante vocês olharem, que eu estou falando em relação a pontos específicos, né? Mas isso o que significa? Não tanto se a gente olhar que o segundo trimestre de 22 tinha tido uma queda muito forte em relação ao ano passado, né? Então, não tinha sido um resultado tão legal. Então, esse é um ponto para a gente observar. Fiquem de olho e entendam isso aí mais a fundo se vocês querem investir na transmissão paulista. E Suzano, né, o lucro líquido dela no terceiro trimestre de 22 teve uma alta de 2.897% em relação ao segundo trimestre de 22, né, e foi 6,4 bi a mais que o terceiro trimestre de 21, né, que tinha sido um prejuízo. Né, então, um ponto aí interessante a gente comparar. Né, vale olhar um histórico um pouco mais longo para entender o quanto esse resultado foi bom e o quanto o resultado anterior havia sido ruim. Tá? Então, vamos comparar esses resultados para a gente ter um direcionamento melhor e ver como é que está a evolução. Ponto para vocês analisarem, quem quiser, obviamente, só chamar a gente, que a gente ajuda a encontrar todas essas informações, te ajuda a tomar sua decisão aí, a te dar informações para que você tome sua decisão de investimento. E a Klabin, né, ela traz também um lucro líquido no terceiro trimestre que teve uma alta de 111% em relação ao segundo trimestre e 69% em relação ao terceiro trimestre de 21. Né? Então, ponto importante para a Klabin também. E, por fim, a gente traz aqui a Petrobras, que trouxe o relatório de produção e vendas dela, e no relatório de produção dela, ela informa que a produção de petróleo se manteve estável no terceiro trimestre de 22, fato que já era esperado, mas esse relatório ele é uma prévia aí já dos resultados, né, que vão ser divulgados, e isso é extremamente importante, o mercado já está levando essas informações em consideração, já está precificando essa informação, e aí você deve entender isso e ficar de olho, porque em breve vai sair o resultado de Petrobras também, e o mercado vai estar considerando já essas informações. Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. Mais uma vez, nada que é uma recomendação de compra. O mercado já precificou essas informações que já foram divulgadas. É para você entrar na mesma página, entender como é que está acontecendo e aí se informar a partir daqui com mais detalhes para você tomar sua decisão de compra. E, obviamente, a Mario Franco está sempre à disposição para te dar o direcionamento de onde encontrar essas informações, te passar com mais detalhes essas informações, para que assim você esteja embasado na sua tomada de decisão. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.